Vou começar por explicar o que é o exame de IELTS. Como podemos ver, a sigla significa International English Language System. Este exame segundo estudos, é o exame de proficiência inglesa mais popular do mundo, com 3,5 milhões de exames feitos por ano. É avaliado por 4 modalidades: o speaking, o writing, o listening e o reading. O exame reflete a forma como o indivíduo utiliza a língua inglesa para estudar, para trabalhar e para viver num país falante da língua inglesa. Mas para que é que serve o exame da IELTS? O exame da IELTS serve para comprovar o nível de proficiência da língua inglesa do indivíduo. E quais são os objetivos que nos levam a fazer o IELTS? O IELTS pode ser feito por questões de estudos, se alguém pretende concorrer para uma universidade em que o idioma primário é a língua inglesa, pode ser necessário que faça o exame de IELTS. Por questões de trabalho, o emprego no exterior, pode ser necessário que faça IELTS, ou uma empresa em que o idioma primário do trabalho é o inglês, ou solicitação de visto num país anglófono. O exame da IELTS é de grande reconhecimento. Como podem ver, é acreditado por mais de 10 mil instituições em mais de 140 países. Existem 2 tipos de exame da IELTS, o IELTS Academic e o General Training. Normalmente o IELTS Academic é este que é exigido para os estudantes universitários concorrerem às diferentes instituições académicas. E alguns estudos apontam que os profissionais de saúde também devem fazer este tipo de exame, por questões de complexidade e a habilidade em que o exame proporciona. O General Training é mais para quem procura emprego fora do país, num país falante inglês. E existem 2 tipos de modalidade. O IELTS feito no computador, ou seja, vai fazer as 4 habilidades, o listening, writing, reading no computador e o speaking presencial ou por computador e no papel, que é tudo manuscrito com exceção do speaking. Qual é o tempo de duração do IELTS? Quando fazemos o exame da IELTS, este certificado dura por 2 anos, o que significa que depois de 2 anos será necessário renovar o seu certificado, ou seja, voltar a fazer o teste. Os resultados do IELTS, eu não vou falar aqui por bandas, mas o intervalo de bandas. Coloquei aqui a banda, o nível de habilidade e a descrição. Se o indivíduo tem resultado de 7 a 9 do teste de IELTS, significa que é fluente. Este indivíduo demonstra completo domínio da língua, demonstra total compreensão do idioma e é capaz de argumentar de forma detalhada e complexa na língua inglesa. Se apresenta os resultados de 5 a 6, significa que é um indivíduo modesto. Percebe de forma geral, mas tem algumas imprecisões, pode até ter um uso inadequado e alguns mal-entendidos. Se este indivíduo está no intervalo de 1 a 4, significa que é bastante limitado. Percebe até a sua limitação em situações familiares, tem problemas de compreensão e expressão e é incapaz de usar uma linguagem um pouco mais complexa. E, obviamente, o 0 pode ser que o teste não foi feito sequer. Coloquei aqui o meu reporte de exame da IELTS, que era para verificarem, afinal de contas, como é que colocam o resultado. O resultado do exame da IELTS é mostrado desta forma. Tem ali o número de centro, a data em que o candidato fez o exame, o número de candidato, os dados do candidato e o resultado dos testes, ou seja, das 4 modalidades do teste, a nota geral do teste e o nível de proficiência inglesa, que vem C1, A, B. Quando o teste é feito no computador, o resultado normalmente fica disponível dentro de 7 dias. E se é feito de forma manuscrita ou no papel, o resultado fica disponível dentro de 13 dias. Uma cópia idêntica a esta que eu coloquei aqui é disponibilizada pela instituição, mas quando a pessoa estiver a fazer booking do IELTS, pode pedir à British Council para enviar os resultados a instituições. Isto porque existem instituições que não aceitam que o estudante mande o seu reporte de forma individual. Pedem que a British Council mande diretamente os resultados. Um conselho importantíssimo que eu gostaria de deixar cá é nunca, mas nunca disponibilizar
o documento original do seu resultado. Se alguma instituição ou organização precisar dos seus resultados de IELTS, envie por scan ou uma cópia, porque esta é o único documento original que vai receber dos seus resultados, e se perde, pode entrar em apuros. Onde e quando fazer o teste de IELTS? Se nós entrarmos no Google agora e procurar teste de IELTS em Moçambique, vai nos direcionar ao site da British Council, em que vai nos aparecer a primeira opção. Qual é o teste de IELTS que gostaria de fazer? Se é o IELTS acadêmico ou o General Training? Eu fiz uma simulação para mostrar exatamente quais são os resultados que o painel mostra. O primeiro é, selecionei o IELTS acadêmico. Onde é que gostaria de fazer o teste? Infelizmente, em Moçambique, o único sítio disponível para o teste da IELTS é na cidade de Maputo, e só vai aparecer a opção da cidade de Maputo. Vai selecionar esta opção. De seguida, pergunta qual é o formato de teste da IELTS que gostaria de fazer, se é IELTS manuscrito, se é IELTS no computador, ou se não tem nenhuma preferência. E eles ainda disponibilizam o tempo de resultados, como referi anteriormente. Então, é um pouco mais vantajoso fazer por computador, na minha opinião. Depois das datas, o candidato pode escolher as datas que quer fazer o teste ou pode verificar quais são as datas disponíveis para o teste do mês em que desejaria fazer o teste. Eu coloquei ali que escolhesse todas as datas e coloquei aqui uma informação que era para verem como é que é disposta. Eles vão apresentar o local onde é feito o teste, a data, a hora, o tipo de modalidade que é usado. O custo do exame ou teste de IELTS atualmente é de 22.203 meticais. Tempo de preparação para o IELTS. Esta pergunta é muito, muito versátil, porque há vários fatores que determinam o tempo de preparação de exame. Eu coloquei aqui 3 fatores principais que podem determinar isso. O primeiro é o nível de domínio da língua, o segundo é a disponibilidade do tempo de estudo. Se é um estudante ou um trabalhador que não tem muito tempo para estudar, fica muito difícil fazer o teste em curto tempo. O conhecimento da estrutura do teste também é um fator preponderante a considerar. Portanto, na minha opinião, e segundo os estudos, de 1 a 3 meses é o tempo recomendado para alguém que nunca ouviu falar de IELTS, que está a estudar pela primeira vez, que estude para fazer o exame. Agora, se for um caso de aflição, que como aconteceu comigo, dentro de 1 e 2 semanas é importante redobrar os esforços. Por questões de força maior, eu fui obrigada a estudar o exame da IELTS em 1 semana e fiz o teste na segunda-feira da semana seguinte. Então, quais foram as dicas que me fizeram ou que me ajudaram a estudar o IELTS em 1 semana e conseguir ter nota global de banda 7? Dizem que as redes sociais são usadas para... Ou seja, as redes sociais são muito usadas, mas eu sou a favor que nós procuramos a informação certa. E uma delas é juntar-se aos grupos de Facebook. Eu coloquei aqui alguns exemplos de grupos de IELTS que as pessoas podem se juntar. Na altura em que eu fiz o exame da IELTS, eu estava no primeiro grupo. Neste grupo, vai encontrar pessoas como um indivíduo ou um candidato que gostaria de saber melhor sobre a estrutura, como é que funciona o teste da IELTS. Vai encontrar indivíduos que têm materiais por partilhar, exames dos anos anteriores, dicas importantes, vídeos, que foi o meu caso. Eu tive a sorte de encontrar dentro do grupo materiais, exames de testes anteriores e dicas importantíssimas. E também vai encontrar especialistas de IELTS que voluntariamente entram nestes grupos, que é para ajudar as pessoas a terem uma boa nota. Participar de webinars como estes, em que partilhamos dicas importantíssimas, não só de exames de teste de inglês, mas de bolsas de estudos, e assistir vídeos de YouTube. Costumo dizer que o nosso melhor amigo na tecnologia, na verdade, é o YouTube. O YouTube possui informação de qualquer tipo de coisa. Pode acessar lá como ter uma boa nota no IELTS, dicas e truques importantíssimos para alcançar a banda 9. Tive a sorte, na altura em que estava a preparar-me para o IELTS,
de encontrar uma entrevista de speaking de uma estudante e um especialista de IELTS. O que aconteceu? Fizeram a entrevista ou o teste e no final este especialista partilhou os principais erros da estudante. O que aconteceu com que a estudante não tivesse uma nota maior e quais foram os pontos fortes. E eu pude pegar no caderno e anotar todas as dicas para poder usar no momento da minha avaliação. E também de adicionar que tenho escolas de escolas para pedir suporte, qualquer pessoal de escolas, não só para bolsas de estudos, mas para testes da IELTS e TOEFL pode dar uma mão. Bom, podemos pensar que, sem IELTS, sem TOEFL, nós não temos como concorrer para bolsas de estudos. Isso não é verdade. Existem várias bolsas que não exigem o teste de proficiência inglesa. Neste caso, os que não exigem o exame da IELTS, estão aí listadas, mas também pode procurar no Google quais são as bolsas que não exigem o exame da IELTS. E se preferir essa rota, pode muito bem encontrar. Tem aqui as bolsas do Azerbaijão, tem um programa de intercâmbio do SUSI, tem as bolsas para a Universidade de Catar, as bolsas da Coreia, do Japão, algumas universidades da Coreia, neste caso, porque outras exigem, podem não exigir o exame da IELTS, ou pode ser o caso de exigirem um outro tipo de teste, que é o Duolingo, ou o TOEFL, ou qualquer outro teste. Bom, isto é uma realidade, e eu coloquei este slide na apresentação, dada a realidade dos estudantes moçambicanos. O custo do teste da IELTS é elevadíssimo. Nem todo mundo tem 22 mil meticais para pagar para o teste. Então, sendo assim, eu pude procurar na internet se há oportunidades de financiamento ou bolsas para pagar o teste da IELTS. E existem sim. Tem ali os critérios de elegibilidade e, felizmente, não há critérios para a seleção de países específicos. Isto para dizer que qualquer pessoa de qualquer país pode concorrer para uma oportunidade de financiamento do teste da IELTS. Verifiquem os critérios de elegibilidade, façam um plano de estudos e concorram, e podem ter certeza que vão conseguir. Eu me lembro que quando estava a concorrer para a Bolsa Chevening, eu estava num grupo de Facebook e tinha lá alguém que tinha conseguido passar para a entrevista, mas não tinha recursos para pagar o teste da IELTS. E esta pessoa acabou ficando sem a bolsa de estudos, simplesmente porque não tinha dinheiro para pagar o teste da IELTS, travando assim os seus sonhos. E isto não pode acontecer. Então, procure sempre oportunidades. Se entrar no Google e escrever Fully Funded Opportunities for IELTS Exam, vai encontrar ali diversas oportunidades de financiamento para este teste. Eu vou terminar a minha humilde apresentação com uma frase poderosa do Nelson Mandela que diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Portanto, não nos limitemos, não achemos que certas oportunidades são para um grupo específico de pessoas, o que não é verdade. Se nós sonhamos e se nós fazemos um plano e lutamos para os nossos sonhos, nós podemos alcançá-los todos. Muito obrigada.